Já tô. Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje o Instagram autorizou aí, deu autorização para nossa live. Muito feliz com a presença de todos. E chega mais alguém. Oi Felipe, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todo mundo aí. A gente vai falar sobre saúde mental, além dos remédios, além das práticas medicamentosas. Isso foi a enquete vitoriosa. Flávia, querida, boa noite, seja bem-vinda. Adria, boa noite, seja bem-vinda. E é um tema bem interessante, tem tudo a ver, saúde mental. Foi segunda-feira passada, é o Dia Internacional da Saúde Mental. E aí acabou, eu acho que talvez por causa disso, sendo o tema vitorioso para nossa primeira live. Então, a primeira live do Solar Quântico. E a gente está muito feliz aqui de poder fazer essa live. Te agradeço, Felipe. Então vamos lá. A gente já vai começar. Aqui é uma metodologia diferente, não estou muito acostumado. Então, mas é bem interessante. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento, facilitando. Então, o objetivo dessa live é facilitar, trazer provocações, como eu sempre gosto de trazer provocações ligadas a vários temas. E aí é mais um tema que eu vou trazer coisas novas, fazer que, quem sabe, a saia da caixinha, possa ter um outro olhar um pouco mais amplo sobre essa situação, esse cenário que é, né, um cenário preocupante a nível mundial, no mundo ocidental e no aspecto global, na verdade, não só ocidental. Seja bem-vinda, Aline. Então vamos lá. Começo falando sobre o que é saúde mental. Saúde mental, conceituando, é a capacidade que uma pessoa tem, uma capacidade cognitiva e uma capacidade emocional. E essas duas capacidades dão para a pessoa a condição de ela ter uma vida operacional, para ela poder resolver as situações dela, para poder tocar o barco da vida dela. Vê só, então são duas capacidades aí que fazem com que a pessoa possa ter equilíbrio saúde mental, capacidade cognitiva e capacidade emocional. Essas duas capacidades em equilíbrio na mente de uma pessoa faz com que ela tenha aquilo que a gente chama de saúde mental. A saúde mental, inclusive, tem algumas pessoas que falam que é algo, falar sobre saúde no conceito da OMS é algo meio ilusório. Isso por quê? Porque a nossa civilização, infelizmente, é uma civilização doentia. Então a gente está num aspecto, hoje em dia, de muito desequilíbrio. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Alice, seja bem-vinda. Então, vê só. Então, o que é a mente? A mente, ela é um sistema que ela precisa de duas programações para funcionar bem. Ela tem dois programas distintos.
O primeiro programa é o quê? É a capacidade cognitiva, a tua capacidade que você tem de raciocínio, a tua capacidade intelectual. O outro programa que tem na nossa mente é a nossa capacidade emocional. Ela é o quê? A nossa capacidade de a gente conhecer o que é a nossa emoção, o que é que a gente está sentindo emocionalmente, a gente conseguir lidar com essa emoção, conseguir identificar a emoção na outra pessoa, saber lidar com a emoção dela e poder se relacionar em sociedade. Isso é bem interessante. Boa noite, sejam bem-vindos todo mundo. Então, são duas capacidades aí. Então, a mente, ela tem esses dois sistemas, essas duas inteligências. E no nosso mundo ocidental, a gente tem uma supervalorização para a inteligência mental, para o raciocínio. Tem até aquele filósofo, o Descartes, que ele fala: penso, logo existo. Né? Então, o mundo ocidental, o homem ocidental, ele é treinado para isso, para pensar, e supervaloriza a inteligência mental, o raciocínio. A gente, quando vai avaliar alguém, a gente avalia muito o QI intelectual, o coeficiente de inteligência intelectual. Então, são os gênios. Mas só que esses gênios, essas pessoas superdotadas, assim colocadas, classificadas, elas, muito das vezes, elas têm uma inteligência emocional deficitária. E aí é que são elas, né? Então, uma mente intelectual poderosa com uma inteligência emocional frágil, essa inteligência emocional faz com que esse gênio ele vá ladeira abaixo na vida dele. Ele tem um fracasso social, um fracasso espiritual, um fracasso de vida, se ele não conseguir desenvolver a sua inteligência emocional com equilíbrio. Então, a saúde mental ela tem muito a ver com isso, com o equilíbrio dessas duas forças, dessas duas grandezas. Boa noite, seja bem-vinda. Então, vê só. O que acontece hoje em dia, infelizmente? Como a gente tem essa supremacia, essa supervalorização do nosso intelecto, do raciocínio lógico, a gente, como é que funciona nas escolas, por exemplo? Então, a gente treina muito armazenar dados, né? É isso que a gente treina, é isso que a gente acaba desenvolvendo nas escolas, nas faculdades, nas universidades, desde pequeno. Não é treinado a nossa capacidade de ter inteligência emocional. E aí, hoje, o que a gente encontra no mundo ocidental, principalmente depois da pandemia? Uma grave crise de saúde mental. Por quê? Porque a inteligência emocional está muito fragilizada. Isso não é muito falado por aí, não é verdade? Então, vê só. Outra armadilha que a gente acaba caindo nesse mundo ocidental é a gente achar que uma saúde mental tem que ser tratada da mesma forma como se fosse um problema mental, de uma doença mental, que ela seja tratada da mesma forma como uma doença física, uma doença cerebral. Mente e cérebro são coisas distintas. Então, a mente, ela é imaterial, ela é psicológica, ela é sutil. O cérebro não, ele é físico, ele é material, ele é bariônico, ele é orgânico. E a própria abordagem dessas duas doenças, elas são diferentes. Então, por exemplo, se você está com sintoma de depressão, você não vai fazer um exame de sangue para saber se você tem depressão. Por quê? Porque o diagnóstico é subjetivo. E isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Os diagnósticos eles são subjetivos,
Existem, infelizmente, diagnósticos errados aí no mercado, infelizmente. Eu não sei se vocês sabem, mas esse ano a Associação de Psiquiatria Norte-Americana, ela, por exemplo, ela, ela alterou a forma de diagnóstico do autismo, por exemplo. Colocou mais elementos muito mais rigorosos, por quê? Porque há muito diagnóstico de autismo que está errado. Alguém tem alguma pergunta? Posso avançar? Tá tudo tranquilo? Eu estou falando aqui, né? Vou desenvolvendo. Qualquer situação que eu estou falando, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor, coloquem aí. Maria de Jesus, seja bem-vinda. Se você está numa situação de tá com uma situação de Manuel Lourenço. Andressa Kelly, Sabrina, Gustavo Lohan. Ela saiu. Isso é bem engraçado, bem interessante. Então, ela pediu para ser aceita, eu apertei um botão aqui e ela entrou. Maria de Jesus, seja muito bem-vinda na live com a gente, querida amiga. Então, se você tem uma questão de doença psicológica, um transtorno psicológico, o diagnóstico ele é diferente, então ele é subjetivo. E aí você vai tratar essa situação de doença psicológica de outra forma. Se você, por exemplo, se você tem alguma questão física, né, aí o que você vai fazer? Vai fazer exame de sangue, vai fazer uma bateria de exames que o médico te passa. E aí, se você tem diabetes, então lá tem uns indicadores para saber se você tem diabetes ou não. E a partir daí, ele vai com um tratamento medicamentoso. Isso é correto, isso é adequado. Agora, se você teve o primeiro diagnóstico de uma depressão, por exemplo, um outro transtorno, uma, um, uma ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, por exemplo. Então, se você está nessa situação, se você parte primeiro para uma ação medicamentosa, isso é muito complicado, porque você não vai tratar doença de alma com comprimido. Então é importante desenvolver o que? A inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem, segundo o Daniel Goleman, tem 5 pilares de inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. Então é importante você está com uma situação, você ir atrás sim de um diagnóstico, de verificar, de se autoconhecer. Isso é fundamental. Mas esse é o primeiro passo. Imagina uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito grande, muito poderosa, mas tem um coeficiente de inteligência emocional muito baixo. Ele acaba usando esse diagnóstico, às vezes, muitas das vezes, infelizmente, para racionalizar, para ter racionalizações. Então, eu tenho TOD, então eu fui diagnosticado com TOD, então eu sou assim mesmo. Então, acaba justificando um bocado de atitudes e comportamentos que são transtornos psicológicos, que têm uma causa aí psicológica. E a pessoa acaba o quê? Assumindo, às vezes, essa persona, esse papel. Não, eu sou assim. Você já viu uma pessoa que, por exemplo, a família tem uma tendência a câncer de mama, uma mulher. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer tudo o que é necessário para isso não se materializar na vida dela. Às vezes, o que está acontecendo para algumas pessoas, quando tem um diagnóstico de eu tenho uma tendência à tristeza, uma tendência à depressão, por N fatores, lá pelas tantas ela acaba se entregando
a depressão, como se fosse um destino inexorável, e que não é assim. Então, nós temos o que? Uma plasticidade neural. E essa plasticidade neural, nós somos pessoas feitas para mudança de hábitos. Então, se você coloca aqui, não, a sua mente é assim. Não, calma aí. A tua mente ela não é assim. Ela pode estar assim por uma questão de déficit de inteligência emocional. Isso pode ser treinado. Só que quem quer ter esse esforço, esse trabalho? Se você está com uma situação que está afetando a sua saúde mental e ela é um problema psicológico, ela é uma questão emocional, ela não é cognitiva. Então, se você está nessa situação, é a sua alma que está dizendo isso para você. É um sinal de alma, uma doença de alma. Isso requer atenção, isso requer cuidado, isso requer tratamento e requer superação. Essas que são elas, é isso que acontece hoje em dia. Então, a pessoa acaba se entregando muito das vezes. Por quê? Porque não quer se frustrar, porque não quer se estressar, porque não quer receber um não, porque não quer trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, porque não quer se encarar de frente. E, claro, problemas psicológicos, eles são a longo prazo. Então, a gente acaba abrindo mão do processo da vida. Tudo na vida é um processo. E isso é a riqueza da vida, que é o processo mesmo. Mas tem pessoas que querem o quê? Um comprimido. Eu atendi uma pessoa que era assim, foi a primeira vez que ele recebeu um não na vida. Acabou o namoro que ele tinha, ele estava na fossa. É natural você ficar mal quando acaba um relacionamento, principalmente quando é você que a outra pessoa acaba com você, com um relacionamento. Então você fica mal. Isso é natural e isso é saudável. Só que ele não queria sentir essa dor da perda do relacionamento. Aí o que ele pediu para mim? Olha, não gostou quando eu falei para ele, na verdade, porque ele queria que eu indicasse um psiquiatra para dar um remédio para ele, porque ele não queria sentir essa dor. Ele queria um remédio para aliviar essa dor, para entorpecer a dor, porque ele estava em crise de depressão. Ele mesmo dizia que ele tinha uma crise de depressão. Mas será? Esse é o ponto de interrogação. Foi a primeira situação que esse rapaz estava tendo. E quantas de nós já não tivemos isso? Então, assim, então essas situações de dor, de sofrimento, de luto, de frustração, isso vai dando o quê? Resiliência, isso vai dando uma saúde, um coeficiente intelectual não, um coeficiente emocional forte. O que vai trazer a nossa força psicológica a enfrentar essas dificuldades da vida. E aí tem pessoas que infelizmente querem apenas tomar um comprimido e achar que isso vai resolver. Se resolvesse, ótimo, mas não é assim que se resolve. Não é com um comprimido que você vai tratar um luto. E tem outra questão aí, que há uma escala. Então, Álvaro, então você quer dizer que nunca tem que tomar remédio? Não digo isso. Pessoas que estão numa situação drástica, crônica, mais pesada, sim, tem que ir para um tratamento médico, tem que ir mesmo. Aí você procura o psiquiatra do seu coração para fazer isso. Mas isso são casos quando já está lá em cima. Né? Um problema psicológico ele começa primeiro aqui embaixo, ele vai crescendo. Então, o primeiro você tem uma tendência à tristeza, você começou a sentir dor, você começou a ter uma mentalidade, um mindset restritivo. Você teve talvez alguma situação, aí sua crença interior ficou ferida. Então, isso vai, com o passar do tempo, isso vai crescendo, na medida que você não trata.
E aí sim, lá pelas tantas, se torna algo, uma depressão crônica, mórbida. De lá para as tantas, já se torna uma síndrome de pânico. Isso não foi tratado. Mas você ir logo direto, de cara, com um tratamento medicamentoso que é agressivo e que não cura. Por que um tratamento medicamentoso numa questão de doença mental, doença psicológica, não vai te curar? Por quê? Se você está com uma situação dessa, o teu sistema psicológico ele está em curto-circuito, ele está precisando de uma cura. Eu penso e lembro sempre da imagem do Jung, que ele fala sobre depressão. Então, depressão, uma pessoa com depressão tem que encarar como a depressão é uma mulher distinta, vestida de preto, que bate a sua porta. Como é que você recebe essa mulher distinta, vestida de preto? Você recebe ela com deferência, com respeito. Você pede para ela entrar na sua casa. Você coloca ela num sofá. Você oferece um cafezinho, um chá, água e escuta o que ela tem para falar. Porque uma depressão, por exemplo, ela tem uma mensagem de cura para você. É o seu sistema psicológico dizendo que tem algo que não está bom para você na sua vida. Então ela tem sempre uma mensagem de cura, a depressão, por exemplo. E depois que ela escutou, e você escutou, você aprendeu a lição, pronto. Ela vai embora da sua vida, ela sai da sua casa. Só o que acontece hoje com algumas pessoas? Ah, bateu na porta essa mulher distinta de vestido preto. A depressão. O que é que ela faz, essa pessoa? Taca remédio nela, dopa essa mulher. Então ela entra na casa e ela é dopada. Na medida que ela é dopada, vai ter um momento que o efeito da medicação vai acabar e ela desperta. Quando ela desperta, aí você vai tacar mais medicação. Então, aquela visita que era para ser circunstancial, momentânea, ela se torna o quê? Ela se torna membro da sua família. Ela fica com você. Ela não vai mais embora. Ela mora junto com você. E ela acaba não dando nunca mensagem. Isso que acaba acontecendo com a pessoa que parte logo para um tratamento medicamentoso. Então, você fica sem sair da cura para a cura. Você fica apenas dentro da doença psicológica e ela tem um certo controle. Mas você não consegue se libertar. Você fica permanentemente doente. E o pior, algumas das vezes isso cria uma dependência orgânica e uma dependência psicológica. Vicia. É tanto assim que eu indico e oriento pessoas que estão tomando esse tipo de medicação que elas não tirem abruptamente. Tem que ter sim um psiquiatra junto com você. O psiquiatra ele vai aos poucos fazendo o que ele mesmo chama de desmame. Tem todo um critério aí. Então, se você está com uma situação como essa, de algum transtorno, alguma situação emocional aí, que está abalando a sua saúde mental, o que é que eu sugiro? Tem médicos renomados, como o Vitor Sorrentino, o Barak, e o outro que está fugindo aqui à mente. Tem vários aí médicos conceituados que eles falam assim, olha, primeiro, vê como é que está os teus hábitos. Como é que está a tua alimentação? Como é que está a tua questão nutricional? Como está a questão de você fazer exercício físico ou não? Infelizmente, tem pessoas que, por exemplo, têm problema de hipotireoidismo, elas acabam sendo tratadas como depressão. Mas não, ela só está com hipotireoidismo. E às vezes tem pessoas que têm hipertireoidismo e aí elas são tratadas como se tivesse ansiedade, com ansiolítico. E não.
é apenas o quê? Ela está muito acelerada. No conhecimento na linguagem alquímica, que a gente trabalha aqui no solar, a gente fala assim, hipotireoidismo ele tá lento, ele está faltando fogo, ele tem muita água. É uma pessoa que está com o organismo assim. Uma pessoa que está com hipertireoidismo, não, ela está muito acelerada. E aí está excesso de fogo, excesso de ar. E aí, às vezes, isso é diagnosticado como um TDAH, por exemplo. É por isso que situações como TDAH, elas são tratadas alquimicamente, com florais. Isso tem como ser tratado. Porque isso é feito um equilíbrio dos elementos. Então, a, o outro pilar do, da inteligência emocional, que é importante ser trabalhado, além do autoconhecimento, é a autorregulação, o autocontrole. Então, você sabe que você tem uma tendência a se irritar, você tem depressão, você tem um pensamento acelerado, isso pode ser trabalhado. Então, isso pode ser autorregulado. E tem como você trabalhar isso. Então, esse é a segunda etapa. Então, se você não trabalha isso e fica só na informação do diagnóstico, no autoconhecimento, sem saber até o porquê, é importante quando você tem um diagnóstico, eu estou com TDAH. Tá, mas por que você está com TDAH? Por que você está com TOD? Por que você está com ansiedade? A ansiedade, por exemplo, tem ansiedade que é uma emoção normal, natural, adequada. Mas é outra coisa quando ela se torna um transtorno generalizado. Então, você está com um transtorno de ansiedade, por quê? Então, isso vai a fundo de você, de se conhecer, e aí requer, sim, um tratamento terapêutico, e aí eu digo, um tratamento terapêutico, um tratamento holístico que te veja de forma integral, um tratamento psicológico, um tratamento psicoterapêutico, para você se conhecer mais profundamente, para você entender melhor qual é a mensagem que o teu psiquismo está te dando, para você superar, para você resolver, para você ser feliz, para você ter saúde. Então, se você está com sintoma, se você tem algum sintoma, esse sintoma ele precisa ser reconhecido e identificado para poder superar. Eu repito, sintomas de transtornos psicológicos que têm a ver com a sua inteligência emocional, elas têm um fundo espiritual, psicológico e emocional de para você se desenvolver, para você crescer, para você ir além. Então, na verdade, é um convite do seu sistema psicológico para você ir para dentro de você e resolver as suas situações, para você avançar na sua vida. É alguma coisa aí que não está descendo redondo no teu psiquismo. Então é importante perceber isso, escutar isso, esse sinal e avançar. O outro pilar da inteligência emocional é a automotivação. E a automotivação ela tem muito a ver, inclusive, com resiliência, que é algo que, infelizmente, não tem sido muito falado por aí. Por quê? Porque você vai ter que, mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, mesmo com pessoas dizendo que não vai dar certo, mesmo nessas situações, você tem que ter a capacidade de se automotivar, ter resiliência, de superar todas as circunstâncias desfavoráveis que você pode ter na sua vida. O outro pilar é a empatia,
que é se colocar no lugar do outro. O outro pilar, por fim, é você saber se relacionar em sociedade. Vê só, isso tudo, na medida que você treina a sua inteligência emocional, você vai conseguir ter uma força psicológica que é fundamental nos dias atuais e nos dias vindouros. A gente está no momento em que a gente está, que é um momento que, ao mesmo tempo que tem uma série de facilidades tecnológicas, mas há aí um cavalo de Troia, porque as pessoas ficam presas na tecnologia, elas ficam viciadas e dependentes nisso. E a gente acaba não valorizando o processo da vida. Então, quer coisa muito fácil, não quer frustração, quer tudo na mão e quer tudo imediato. E isso é uma grande crise global que as pessoas estão passando, né? De não se olhar para dentro, não trabalhar a sua inteligência emocional. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ligado a que eu estou falando, que tem afim? Então, vou avançando aí. Então, como é que eu comecei a estudar alquimia floral? Como é que isso aconteceu na minha vida? Eu comecei a atender pessoas que estavam com situações bem pesadas de saúde mental, de doença, de transtorno mental, tomando remédios controlados, querendo se matar, se suicidar, pensamentos suicidas, depressão mórbida, enfim. E pessoas assim sem nenhuma operacionalidade na sua vida. Então, me procuraram já assim, depois de muita coisa que ocorreu. Então, situações como essa, como é que a gente começou a trabalhar? Tá, como é que lidar com uma situação dessa? Aí eu comecei a estudar os florais. Então, os florais, eles começaram o que é o fantástico no floral? O floral, você pode tomar remédio controlado, qualquer tipo de remédio junto. Então, o que não pode, em hipótese alguma, se você está atendendo, você é uma pessoa que está tomando remédio controlado ou remédio passado por alguma questão ligada à sua saúde mental, você não pode se liberar, né? Você tem um acompanhamento médico que ele é fundamental e você tem que conversar com o seu médico sobre isso. E quase sempre ele vai dizer, olha, calma, né? Vamos aos poucos, ele vai diminuindo a quantidade com o passar do tempo, de forma segura. Por quê? Porque o rebote é muito intenso se você tirar logo. E aí o que eu comecei a oferecer? Florais. Florais para trabalhar juntos. Se uma pessoa ela tem já o hábito de tomar remédio, se ela já está condicionada a isso, então, ela precisa ter umas bolinhas de florais, ela precisa ter um display, ela precisa ter alguma coisa para estar junto. Porque ela está acostumada a tomar medicação. E aí, a gente começou a trabalhar junto isso com a cura quântica. Então, cura quântica mais terapia de floral da, da... Ah, te agradeço. Vou deixar assim, gravado. Então, essa é o plano. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas esse é o plano, deixar gravado, sim, que agradeço. Então, a pessoa que vai tomando os florais, o que acontece com ela? Junto com a cura quântica, que é uma modalidade de Reiki, isso vai sendo trabalhado. Então, a gente trabalhou nesses dois fatores. E é um tratamento, claro, a médio e longo prazo. Você não vai se curar de um processo de transtorno psicológico com questão de uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Não, é um tratamento de longo prazo. Então, relaxa. Relaxa e vivencie esse processo. Se entrega ao processo, que é assim mesmo. E aí você vai
o seu próprio organismo, o interessante do floral é que ele vai ajustando os elementos em você. Ele vai, na medida que você recebe a medicação, o remédio floral, que a gente não pode dizer que é remédio floral aqui no Brasil, mas é assim que é chamado na Europa. Na medida que você toma o floral ele vai atuar aonde? Ele vai atuar no seu corpo sutil, superior, nas emoções, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo astral. Isso vai gerar reação de bioquímicas no teu corpo físico. Então, é muito comum uma pessoa tomar um floral e aí ela sentia ter uma sensação emocional no corpo, receber um foco, uma carga, né? Uma carga dos elementos positivos. E o que acontece com o floral? Você toma o floral, ele não tem nenhuma contraindicação, você toma esses florais junto com, com o tratamento medicamentoso que você está tendo. Depois, com o tempo, ele não vicia, ele não quer dependência física nem orgânica. Ou seja, depois que já estiver tudo ok, pronto, você não toma mais, está tudo bem. O seu psiquismo e o seu corpo físico, eles criam equilíbrio, harmonia. E isso é bem interessante, que é uma coisa muito importante falar nessa live, que é a gente, nós, a nossa raça, nós somos feitos para a saúde. Então, o corpo ele busca a saúde. O psicológico ele busca a saúde. Então, nós somos feitos para a cura, para a saúde. Então, não precisa de, não precisa de muita coisa, vírgula. Precisa, sim, de, de uma atenção, de um cuidado, de um comprometimento para você ter saúde. Sim, mas na medida que você busca a saúde, o teu próprio corpo e o teu psicológico, ele vai trabalhando para restabelecer essa saúde, esse equilíbrio orgânico e esse equilíbrio mental. Dessas duas capacidades que eu falei no início, a capacidade cognitiva junto com a capacidade emocional. Então, a gente começou a alquimia floral com eles. Então, assim, a minha linha aqui do solar é da Alchemy Lab, né, do João Aleixo. Que a gente trabalhou, isso tem muito mais a ver comigo, que é a filosofia alquímica junto com florais, com as propriedades das flores, trazendo a saúde, do equilíbrio. Fantástico, a gente tem bons resultados ligados a isso, junto com, claro, com a questão da psicoterapia mais recentemente e questão de cura quântica, né? Para essas situações. E a gente teve bons resultados. Assim. Eu fico muito feliz. E a partir daí a gente colocou isso. E quando eu estava atendendo essas pessoas, lá pelas tantas, eu sempre falo, inclusive, se você toma um remédio controlado, fica tranquilo. Você vai tomar um remédio controlado. Tome o seu remédio controlado. Mas vai ter um momento que, para você ter a cura, você vai ter que se libertar dele. Isso é tão sério e é tão importante que eu via nos olhos de algumas pessoas um pavor de não vou ter mais o meu precioso, eu não vou ter mais a minha medicação. Digo sim, mas não é para agora. Relaxa. Né? Então a gente vai. Isso é na última etapa do tratamento. Né? Para você ter saúde, você vai ter que se libertar do remédio. Essa é a lógica, essa é a vida. Né? E as pessoas que estão numa situação de transtorno emocional, elas não conseguem ver, às vezes, que é possível, sim, restabelecer a saúde psicológica. Né? E é sim, é muito importante. É, então, hoje em dia, como tem, eu li até uns estudos de pessoas que falam o seguinte, que há tem uma linha de algumas pessoas que falaram assim, que há uma epidemia de diagnósticos, muito mais de necessariamente de doenças mentais. Isso é um ponto de interrogação. Eu não tenho aqui comigo
condições de dizer que é o que não é. Mas tem pessoas que têm essa linha de raciocínio. E tem muita coisa aí a ser aprendida no nosso mundo ocidental ligado a isso. Por quê? Porque a gente não trabalha o nosso emocional. Então, o oriental ele é acostumado, por exemplo, a fazer uma meditação. E uma meditação é uma ferramenta muito importante terapêutica, por exemplo. Mas o homem ocidental não é acostumado a isso. Ele é acostumado a ser dominado pela a mente, se identifica às vezes com o intelecto, acha que isso é o melhor e é dominado pelo emocional. Então, acaba não tendo isso de parar, de se libertar, de desenvolver a capacidade do agora, do observador silencioso, né, da subjetividade, do mundo interior, né, de perceber o emocional, de se autoconhecer, de ir para fundo e para dentro de si mesmo. Então, essas situações, isso é novo para a gente. A gente não tem esse hábito culturalmente, né? E isso é uma ferramenta muito importante que vai trabalhar a autorregulação. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Eu não sei direito quanto tempo a gente ainda tem. Hum? Acho que tem 17 minutos. O pessoal está dizendo. Te agradeço, Socorro Nunes. Você é muito gentil sempre, né? Então, vê só. Então, como lidar além dos remédios da saúde mental? Então, fortalece a tua inteligência emocional. Então, pessoas com saúde mental, elas requerem, não só agora, mas daqui para o futuro, para muita coisa que ainda vai acontecer, para o momento que nós vivemos, planetário, requer o quê? Fortalecimento da inteligência emocional. Então, para autoconhecimento, eu já falei, né? Ter, terapias integrativas, psicoterapia, tratamentos psicológicos, trabalhar isso autoconhecimento, né? Terapias energéticas, você vai trabalhando isso, esse autoconhecimento, essa limpeza, essa ressignificação, esse rearranjo que é necessário ter na sua vida. Você vai trabalhando isso. Situações de, preciso desenvolver autorregulação, ter mais autodomínio, autocontrole emocional. Então, minha sugestão, faça, além da meditação, faz yoga, faz uma atividade física em que você vai ter que trabalhar a disciplina. Faz uma arte marcial, vai fazer um karatê com com a Sônia Coutinho, né? Então, você vai trabalhando isso, né? Você vai sabendo lidar com frustração, sabendo lidar com receber ou não, com comando, obedecer comando. Então, é aquela história. Quem sabe comandar é aquele que sabe obedecer também. Se você não sabe obedecer, você não sabe mandar. E isso é é um desequilíbrio emocional. E isso tem um peso, né? Tem um peso. Chefes, líderes, pessoas que são colocadas lá acima, né, que não têm essa inteligência emocional, elas são tiranas. E tem pessoas que são tiranos, inclusive, no seu cotidiano, dentro da sua casa, com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, né? Então, assim, esse reizinho, essa tirania, isso pode ser trabalhado, né? Se você tem o outro, que é automotivação, automotivação é você trabalhar o seu propósito, a sua missão, né? Por exemplo, vai fazer, eu não sei qual é o meu propósito, minha missão. Vai fazer um mapa astrológico para ter esse autoconhecimento mais aprofundado, para ter um direcionamento da vida, né? Busca isso, faz aquelas perguntas que você não quer fazer para você mesmo,
que é isso que está incomodando, e isso talvez seja a grande causa de tudo. O que é que te motiva? Por que você está aqui? Né? Que vai além do que apenas comprar coisas e pagar contas. Tem que ter algo mais profundo aí, algo que vai além da superficialidade. E isso vai ser importante para você ter saúde mental. Se você ficar apenas nesse negócio do materialismo rasteiro, você vai se apegar à matéria, às coisas materiais. E isso não tem uma profundidade, isso não tem sentido. Isso fica tudo coisificado. Isso tem um preço, que é a sua saúde mental, a sua saúde psicológica. O outro para trabalhar, que é a empatia. Ah, você não precisa trabalhar na empatia? Então faz um trabalho voluntário, vai num asilo, vai numa creche, vai num abrigo, faz trabalho social ligado a isso. Ah, vai visitar um avô, uma avó, alguém da família que você não vê e não dá importância. Se coloca no lugar de um idoso, familiar, né? Vai fala com teu pai, com a tua mãe, né? Vai além, sabe? Sai do teu umbigo. E aí isso é bem interessante. Por quê? Claro, porque hoje em dia as pessoas querem ir para o que é o mais fácil, que é logo de cara um tratamento medicamentoso. Porque você vai ter que enfrentar o quê? O seu orgulho, a sua vaidade. Então, essas que são elas. E esse aqui é a beleza da vida, você se desenvolver, você se transformar. E aí, na medida que você abre mão disso, aí você fica o quê? Você fica sem força, você fica à mercê, né? Você fica muito vulnerável e você é muito facilmente influenciável. Então, é isso que acaba acontecendo, infelizmente. Hoje em dia, a gente vê aí muito jovem, muito adolescente. Adolescente. Eu tenho um, filhos e ele é irmão da minha esposa. Qual o nome disso? Ele é cunhado. Ah, tá. Eu tenho um cunhado que ele fala, olha, hoje teve uma apresentação, ele faz faculdade, eles fazem faculdade, teve uma apresentação. E lá as pessoas, na hora de fazer a apresentação, os jovens, eles tremem, eles têm crise de choro, eles desmaiam. Eu fazer uma apresentação na faculdade, para um grupo de colegas. Então, como é que pode ter uma saúde mental? Como é que pode ter uma resiliência? Como é que pode ter uma questão de resolver as situações cotidianas mesmo? Imagina uma pessoa dessa no mercado de trabalho. Então, assim, como é que é uma pessoa dessa para enfrentar a vida adulta, né? Os desafios da vida adulta que está por aí, né? Então, assim, então, na medida que você trabalha a empatia, você vê que você está aqui não é para receber, mas você está aqui para dar um legado. Então, qual é o seu legado? Qual é a sua contribuição na vida? Você não está aqui para receber da vida. Você está aqui para entregar. E o que é que você vai entregar? O que é que você vai dar valor? Né? O que é que você vai adicionar valor na humanidade, no planeta Terra? Então, na medida que não tem esse tipo de pensamento e de raciocínio, as pessoas não valorizam nada. E aí fica tudo entediado e não valorizam nada mesmo. E a pessoa não percebe valor. Tem tudo de mão beijada e não consegue valorizar. Então falta empatia. E olha, não é uma questão de mas a minha mente é assim. Ah, porque eu sou especial. Não. Você é diferente. Isso foi treinado. Isso é habitual. Então, isso também pode ser transformado. Né? Então, pode ser transformado. Uma pessoa sem empatia, ela se torna o quê? Um psicopata.
mas isso pode ser transformado, né? Então não precisa ser uma situação drástica, mas requer encarar de frente, resolver, e não vai ser através da medicação. Não tem medicação que vai fazer uma pessoa deixar de ser psicopata. Vai começar a ter empatia, tomou um remédio, agora eu tenho empatia. Isso não funciona. Então requer o quê? Você ir para a vida, você fazer para o próximo. Isso sim vai te dar empatia. É você fazer algo para o outro sem pensar no seu umbigo. Isso sim vai te dar empatia. Então requer isso ser trabalhado, se você tem essa situação. E, e a outra é você se relacionar em sociedade, né? Você saber trabalhar em equipe. Pessoal, a gente não tem aquele estereótipo do gênio ou do nerd que é isolado, que não sabe trabalhar em sociedade, que não sabe trabalhar em equipe. Isso é deficiência de inteligência mental. Então, situações como essa, como é que você vai trabalhar? Faz um trabalho em equipe, vai procurar uma prática em que você precisa trabalhar em equipe, né? Um esporte coletivo, uma dança, vai fazer dança, qualquer dança aí. Na medida que você vai, por exemplo, fazendo uma dança, você vai trabalhar uma série de coisas aí. A dança, ela pode ser e é uma atividade terapêutica muito importante. E ela pode ser encarada assim. Para trabalhar, para você se desenferrujar, para você ter empatia, para você olhar o outro, para você seguir o ritmo, seguir conforme a dança, para você deixar o seu ego de lado. Então, o seu ego monstruoso, na medida que você trabalha a dança, você tem que estar lá no ritmo da, da dança. E aí você vai ter que se restringir e seguir aqui o que está sendo feito. Então, assim, pessoal, tem várias coisas que podem ser trabalhadas que vão fazer muito sentido para você, que vão fortalecer a sua saúde mental. Por quê? Porque quando a gente fala em saúde mental, ela não é cognitiva muitas das vezes. O problema cognitivo, quando acontece, ele é um problema físico e ele é uma doença cerebral. Ela não é uma questão de saúde mental. A saúde mental, muitas das vezes, ela tem a ver com inteligência emocional que não está sendo desenvolvida. Aqui também. Então, aqui em Belém tem muita farmácia, né? Tem muita farmácia. A gente até fala aqui em Belém que infelizmente a gente percebe o quanto está a sociedade como um todo, e eu vou generalizar mesmo, porque tem que generalizar, como esse é um mercado que tem uma demanda. E acaba acontecendo isso, né? Você vai você vai comprar um remédio, mas você não toma só um remédio, porque ele tem efeito colateral. Aí você tem que tomar um outro remédio para atacar o efeito colateral do outro. Então, se você for um médico, muitas das vezes ele não vai te receitar só uma coisa, é umas duas ou três, para uma atacando o outro. E eu não digo que isso é problema do médico, afinal, inclusive hoje é dia do médico. Então, parabéns a todos os médicos. Temos aqui muitos amigos que são médicos, que é uma profissão muito nobre, adequada, e a gente trabalha aqui de forma complementar a eles. Então, não só profissionalmente, mas também a gente atende médicos e a gente tem amigos que são médicos e nunca foram atendidos pela gente. E a gente vê o quanto é bonito o médico, a profissão do médico, né? E aí, assim, agora, saúde mental, ela não é uma questão de médico, muitas das vezes, ela é uma questão de psicólogo, de terapeuta, de psicoterapeuta. Então, na medida que você vai também investindo nessa área, aí você vai conseguir se fortalecer. E é o caminho. Eu acredito que não há outra forma. Mesmo porque é isso. Situações que estão acontecendo no mundo hoje em dia.
os conflitos que estão acontecendo, né? O que aconteceu nos últimos anos, né? A tendência de futuro tá indo para o planeta Terra, né? É uma possibilidade de guerra, né? Já está acontecendo guerra, na verdade, sempre aconteceu guerra, mas uma guerra mais global, né? Então, assim, dificuldades que se apresentam no cotidiano e requer uma saúde mental, inclusive para você conseguir enfrentar com resiliência tudo que vai acontecer aí. E para você ser um ponto de apoio para as pessoas amigas, para seus entes queridos, para seus familiares. E claro, infelizmente, situações como essa, quando não é, como não é trabalhado, o foco não é a saúde, o foco não é você desenvolver a sua inteligência emocional, vão, vão ter pessoas que estão passando, que infelizmente tem muitas pessoas que estão passando por crises de saúde mental. E a medicação, o que ela vai fazer numa situação como essa? Ela cria dependência, né? E ela vai mexer no funcionamento do teu cérebro, do neurônio, das reações bioquímicas do teu organismo. Então, assim, quando você toma remédios controlados, depois o teu cérebro não volta ao mesmo funcionamento. Então, requer muita coisa para você limpar. Anos e anos de limpeza e de reajuste, de realinhamento para isso, né? E é isso que acaba acontecendo. Então, assim, eu agradeço muito, eu não sei quanto tempo tá faltando. Faltam 3 minutos. Caramba, alguém quer falar alguma coisa? 3 minutos para terminar. Incrível. Eu agradeço muito, assim, a presença de vocês. Então, aqui tem muitas pessoas que eu não conheço, inclusive, isso é muito gratificante, porque isso é feito para as pessoas mesmo. Oi? Ah, sim. Ô Jorge, seja bem-vindo. Agradeço muito a sua presença. E é bem bacana isso, porque o que acontece? Tem pessoas aqui de Anápolis, gente de Teresina, gente de Timon, gente aqui de Belém, né? Timon no Maranhão. Tem muita gratidão de poder, assim. A gente acaba fazendo um círculo de contatos e de amizades, fazendo esse propósito nosso, no solar, com tratamentos terapêuticos que a gente oferece. Isso acontece porque muitas vezes eles são até à distância, então a gente atende à distância e a gente acaba assim, isso é muito gratificante, conhecendo pessoas, fazendo relacionamentos, e expandindo essa corrente de cura. Por quê? Quando uma pessoa ela passa por um processo de cura, ela cura os seus familiares, ela cura ao redor, né? Isso é uma questão da epigemia, que é bem interessante. Então, você pode influenciar seus familiares através da cura. Você cura e automaticamente cura os seus familiares e todo mundo. Então é isso, gente. Falta 1 minuto aqui, parece. Vai te ligar isso aqui a qualquer momento. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Espero que eu consiga gravar isso aí. Isso vai ficar disponibilizado. E a gente tem até uma novidade aí que eu acho que na semana que vem a gente posta ligado a tudo que a gente está fazendo, do Papo Quântico, dessas lives. Essa foi a primeira. Ele está aberto, sim. O Solar está aberto para qualquer dúvida e informação ligado a temas, tá? Sugestão de temas de saúde, tá? Te agradeço profundamente a presença de todo mundo e é um beijão para todo mundo que está aqui presente comigo, com a gente nesse dia especial aí, 18 de outubro, que curiosamente é o dia do médico. Um beijão a todos os médicos também. Eu vou, não sei como fechar aqui.
beijão a todo mundo. Gratidão profunda. Não sei como você. Um beijão a Camila Barra, a Ana Paula, a Concita, todo mundo que está presente aqui. Ver a Lica, Rita, Rita, Diogo, a Luci, Luciane, quem mais tá? Aline, Diogo, Edgar, pessoas. É bom que a gente tem vários amigos aqui, uma rede de amigos, e é bom ter amigos. Marina, beijão para Marina. É bom ter familiares, bastante familiares também, e amigos queridos. É, a Socorro Nunes está dizendo que não tem o tratamento terapêutico não tem nem currículo de formação. Tem em aperfeiçoamento e em pós, né? As terapias, e além do que tem o psicólogo, que é um profissional fantástico para tratamento terapêutico, né? Então, a gente não pode nunca se esquecer disso. E psicoterapeutas em geral, então tem sim, né? É só a gente procurar mesmo esses profissionais que trabalham olhando para dentro de você, lhe, lhe trazendo insights e orientações e curando a alma, né? Então tem esses profissionais maravilhosos que são os terapeutas, os psicoterapeutas, os psicólogos, todo mundo que trabalha nessa linha. Tem as pessoas muito boas aí no mercado que fazem isso, né? O tratamento de cura bem bonito. Então, isso, gente. Um beijão. Não sei como encerrar. Será que você... no X, será? Pessoal, não sei como encerrar. Um beijo.